Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks, o local onde IA e inteligência de go-to-market se conectam. Sou o Daniel Pires, founder e CEO da Cortex, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Bruno Romanzini, o homem que lidera aí toda a expansão da Pets, essa expansão acelerada nos últimos tempos. E para me ajudar um pouquinho nesse papo, Valéria Duarte, nossa VP de marketing aqui, que já trabalha com a gente há algum tempo, fundadora da GeoFusion e que entende tudo de varejo e expansão também. Maravilha. Bem-vindos, pessoal. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Valéria. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Valeu. Maravilha. Bruno, para começar aqui, cara, e a gente quebrar o gelo e fazer a introdução, me conta um pouquinho aí sobre sua história, sua trajetória, obviamente focando um pouco mais aí nessa jornada de Pets, né? Nessa jornada de liderança aí dessa companhia que saiu rapidamente, né? Em menos de 10 anos, de 27 lojas para pouco menos, né? Umas 260 lojas, não foi isso? Só a expansão da agora, Pets foi mais ou menos Pets, 265 lojas. isso. Maravilha. Muito bom. Bom, meu nome é Bruno, eu sou formado em processamento de dados pela Escola Técnica Federal de São Paulo, depois me formei em engenharia mecânica na FEI e acabei indo para o varejo, entrando no Grupo Pão de Açúcar como trainee, onde eu fiquei por 9 anos, né? Lá eu aprendi essa profissão de expansão, que é uma profissão que normalmente você não tem uma faculdade, alguém que te prepara para isso, principalmente na questão de multidisciplinaridade, você precisa entender um pouco de direito, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de negociação, principalmente a questão da geografia, geomarketing, né? E também os modelos que você está trabalhando. Como eu já tinha esse lado mais racional da minha formação, né, mais técnica, acabei conseguindo me desenvolver bem lá, aprendi muito. E depois de 9 anos de Grupo Pão de Açúcar, eu entrei na Pets, justamente em 2015. E falar da Pets a partir de 2015 é um pouco complicado sem meio que andar um pouquinho para trás e falar do que era esse mercado brasileiro até 2015, né? Então, alguns fatores que influenciaram bastante essa expansão da Pets de 2015 adiante, né? Vocês têm pet? Eu não tenho. Não, já teve? Não. Não? Tive. E você, Daniel? Já tive cachorro minha vida inteira, vários, ainda tem cachorro. Você sabe, então, que a conexão com o pet é real, certo? Eu diria que ela foi aumentando com o tempo, né? Assim, eu acho que quando eu era pequena, criança muito, né? Mas hoje em dia eu vejo, assim, não só em casa, mas as famílias, o pet virou da família mesmo, membro virou da filho, família. né? É um outro filho. Uhum. Nos meus registros de criança, obviamente a gente tinha muita conexão, mas acho que a conexão foi aumentando ao longo do tempo, assim, na minha opinião. Então, ó, o Brasil tem mais de 50 milhões de cães, mais de 25 milhões de gatos, né? Se a gente pega os lares brasileiros, aí mais da metade com certeza tem um animal de estimação, e a grande maioria dos lares tem mais do que um. Quando a gente pensa na questão do que aconteceu dos anos 2000 em diante, né, o Brasil ele foi enriquecendo algumas vezes durante esses 10 anos, aí, 2010 até 2015. Em 2012, você tinha recorde de faturamento das empresas, né? Aqui no Brasil, todo mundo expandindo, crescendo, o brasileiro realmente tendo acesso a mais informações e mais produtos. Aí entra essa questão da mega loja com os produtos de pet, que são os produtos super premium e tudo mais. É aquela linha que não tinha lá no supermercado ou no hipermercado, né? Então, em 2002, o Sérgio começa com essas lojas, né? Era um negócio rentável, você tinha um número bem menor de lojas existentes, né? Na época ali, você tinha 5, 6 lojas da Cobasi, o Sérgio também iniciando a expansão e tudo mais, e com capital próprio expandindo. Então, de 2002 até 2015, a Pets fez 27 lojas. Né? Então, você mostra que era uma coisa que estava ali latente, tinha um mercado, tinha oportunidade dessas mega lojas acontecerem e elas geravam resultado, né? Então, naquela época, a Pets e Cobasi disputando o mercado pet, principalmente mais aqui em São Paulo, a loja mais distante era em Brasília, né? Em 2012, teve o recorde de venda de automóveis no Brasil, foram 3,8 milhões de unidades. Em 2015, estava vendendo 2,5 milhões. Por que eu estou puxando essa sardinha aqui? Uma das coisas que mais facilitou a expansão da Pets a partir de 2015 foi a possibilidade da gente abrir nas concessionárias que estavam fechando, concessionárias de automóveis. Porque durante esse período de crescimento econômico do Brasil, se você chegasse numa grande avenida, uma avenida boa comercialmente, com densidade e renda, você não tinha terreno para comprar.
Se você perguntasse para qualquer um se tinha alguém de saída, não, né? E a Pets teve a sorte de que a partir do momento que ela estava lá com o fundo americano por trás, com a decisão de fazer expansão e de realmente desbravar o Brasil, a gente conseguiu pegar imóveis nas principais avenidas das cidades, né? E muito bem construídos também. Então, aquela visão das lojas Pets daquela geração, as lojas bem vidraçadas, né? 60 vagas, 1.200, 1.500 metros quadrados de área construída, né? pontos herdados das Muito, mas muito assim. Das concessionárias. Se você pegar ali o Google Street View e falar para ele andar para trás na data, né, do Street View, você vai ver assim. Então, foi uma junção, né, de uma possibilidade do mercado que existia aqui no Brasil, que está com o brasileiro, né, realmente o brasileiro gosta de animal de estimação, a conexão é real com eles, e um fundo americano que imaginou, olha, se nos Estados Unidos praticamente metade do mercado pet está na mão das mega lojas, por que será que isso não pode acontecer no Brasil? Né? E a gente tinha o fundo Warburg Pincus que tinha essa visão de realmente vir para cá desenvolver essa rede de lojas para que fosse a rede líder desse mercado. E foi assim que o negócio foi se desenvolvendo a partir de 2015. Legal. Agora, Bruno, uma curiosidade aqui. Isso foi casuístico, né? Ou seja, você aproveitar, oportunístico, você aproveitar as oportunidades ali das concessionárias. Isso estava na estratégia-chave porque tinha uma mais eficiência, tinha uma economia de custo, de já pegar a loja mais bem preparada, envidraçada, whatever, ou isso, né? Isso também estava na estratégia-chave porque a expansão de pontos, né, para venda de automóvel, de concessionária, de alguma forma fazia sentido naquele ponto para a montagem de uma loja Pets, assim. Sim. Eram as três coisas? É uma combinação. Mas isso era deliberado dentro da estratégia? Ou isso foi acontecendo? Como isso acelerou. Então, assim, a possibilidade de ter pontos comerciais disponíveis acelerou a expansão e a velocidade da expansão. Quando a gente fala de DNA de localização, a Pets, ela nasceu com o Pet Center Marginal. E o Marginal era por conta de estar na Marginal Tietê. Como é que você tinha aquele mercado na época? Você tinha poucas lojas que atendiam uma área de influência muito grande. Exatamente como os primeiros hipermercados aqui. Você tinha o Carrefour Pinheiros, Carrefour Anchieta, e essas lojas atendiam um raio enorme, porque literalmente você tinha uma loja na Zona Sul, ou uma da Zona Norte, uma da Zona Leste, uma da Zona Oeste, né? Então, o ponto de concessionário, ele também tem esse DNA, de estar numa grande avenida, de alto fluxo, porque ele vai atender uma região muito grande, né? Então, acabou conectando, assim, essa vocação dos pontos da Pets com essa oferta de pontos, né? Talvez, se não tivesse acontecido aquilo naquele momento, a expansão tivesse sido um pouquinho mais lenta, porque na crise, você tem a oportunidade de fazer coisas, quando você está capitalizado na crise, você tem a oportunidade de fazer coisas que você tem aquela janela ali para aproveitar. E a gente aproveitou bem. Agora, muitos desses pontos que a gente contratou em 2015, a gente está renovando o contrato, enfim. E algumas regiões mudaram muito, mas quando apareceu essa oportunidade para nós lá atrás, a gente aproveitou bastante. Assim. Agora, o que a gente vê muito é loja... A gente fala loja, né? Porque você fala com gente de banco, eles chamam como loja também. As agências bancárias fechando, né? Então, em muitas regiões... nos principais bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro e tudo mais, você tem essas agências que estão fechando. Mas daí nessas agências vocês vão para um outro modelo, né? Outro modelo. Um modelo menor e tal. Isso. Então vamos falar um pouquinho disso, Bruno. Essa primeira etapa, então, teve esses espaços grandes das concessionárias. Qual foi a próxima etapa do processo de expansão? Aí foi pulverizar mais, ir para imóveis menores, teve um momento mais recente de ir para shopping. Olha, um outro momento que a gente teve que aproveitar, que assim, acabou caindo no nosso colo, como no colo de vários varejistas, né? É um assunto muito triste, mas a gente tem que falar da pandemia. Quando veio a pandemia da Covid-19, né, em abril de 2020, a gente não fazia ideia nem se a nossa loja poderia ficar aberta ou não durante a pandemia. Naquela época, você lembra que apenas alguns varejos tiveram autorização de funcionar. Por que a Pets e a Cobasi tiveram essa autorização de funcionamento? Porque a gente vendia um tipo de alimento específico que não estava disponível em outros canais, né? E a gente também vendia os medicamentos. Por conta disso, aqui em São Paulo foi autorizada a permanência das nossas lojas abertas. E como no Brasil muitas coisas nas outras cidades e estados refletem São Paulo, o cara que estava lá com esse problema em Fortaleza, ele falou, não, se São Paulo está deixando esse negócio ficar aberto, eu vou deixar também. E o grande boom que a gente teve, o segundo momento, a segunda onda forte que nós tivemos na Pets, foi a questão da pandemia e das vendas online.
que depois se transformaram na omnicanalidade, né? Então, as pessoas ficando em casa, quem já tinha pet estava prestando mais atenção no pet, essa pessoa acabou ficando com renda disponível maior, porque antigamente ela gastava com cinema, restaurante, viagens, né, e tudo mais. Quem não tinha pet, de repente se viu numa situação de adquirir ou fazer a adoção do primeiro pet, e as nossas vendas literalmente começaram a crescer muito, né? A ponto assim da gente chegar no final de 2020 e tinha loja que tinha assim, venda sobre o ano anterior de 50% ou mais. Durante um tempo na Pets, a nossa preocupação era dar vazão para a venda desses produtos, né? Então, ali, só para vocês terem uma ideia, a Cobasi foi fundada em 1985. A Pets foi fundada em 2002. Até 2017, as duas empresas juntas, elas tinham 100 lojas no Brasil, no território como um todo. Em 2022, as duas empresas abriram 100 lojas. Ou seja, levou 32 anos para se ter 100 megalojas no Brasil, desse segmento, né? E no ano de 2022, as duas empresas combinadas cresceram o equivalente aos 32 anos primeiros. Então, mas daí com outro modelo de loja, né? Isso. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado americano, até que o fundo se inspirou, né? Você tinha lá a PetSmart e a Petco, que eram lojas muito grandes, porque a venda era 100% física, né? Hoje, se você vai numa PetSmart ou Petco nos Estados Unidos, você olha para aquela loja e fala assim, cara, isso aqui é muito grande. Dá essa sensação. A loja é grande demais para o que tem lá de produto. A Pets e a Cobasi, como elas expandiram de uma maneira mais intensa, né, de 2015 até 2019, nesse varejo físico, e depois, a partir desse momento, nesse varejo que já carregava um pouquinho do online, a gente não tem um parque de lojas muito grande, porque a gente foi diminuindo, a gente foi vendo que não precisava ter uma loja tão grande, porque a gente tinha lá 4% de venda online, depois 10%, depois 20%, aí 35%, aí chegamos em 40%, que é o patamar que hoje a gente está rodando, né? Talvez seja exatamente o patamar estável desse mercado, né? 40% de venda online. E isso ajudou muito as lojas não precisarem mais ser tão grandes, porque praticamente metade do faturamento pode vir da venda que é originada, principalmente no aplicativo hoje em dia. Né? Uhum. E hoje em dia, comparação a essas mega lojas, vocês estão trabalhando com que tipo de perfil, de tamanho de loja? E diminuiu muito o estacionamento, então não preciso mais de 40, 60 vagas, né? A gente tenta facilitar o acesso dos entregadores, ou seja, a pessoa que vai lá com o carro ou que vai lá com a moto, ela não precisa entrar na loja e estar disputando espaço com os clientes, né? Então, de repente, a gente faz uma janelinha lá do Omnichannel que o cara para na frente da loja, tem um estacionamento de motos, ele vai lá, retira o produto, consegue sair rápido para fazer a entrega, né? Tem a questão dos clientes que vão até a loja para retirar o produto também. Então, eles têm lá a gente tem uns armários assim que já tem ali o código de barras. A gente tem até uns lockers onde o cliente faz todo o processo de retirada da mercadoria, né? Então, a frente de loja acabou virando esse hub logístico para a mercadoria que vai sair da loja sem o cliente necessariamente entrando e visitando a loja como um todo. É assim que a gente... Legal. E depois teve um outro desdobramento dessa estratégia que foi a ida para os shoppings também. Sim. Né? Me conta um pouquinho como é que foi isso e como é que vocês fizeram isso sem canibalizar as lojas de rua e como é que vocês gerenciam esses diferentes perfis. No começo, Daniel, a gente queria estar dentro do shopping como se a gente fosse um varejista do varejo alimentar. Então, eu queria estar de frente para o estacionamento, eu queria ter fachada externa, logo externo, eu queria que o estacionamento em frente à minha loja abrisse às 8 da manhã e fechasse às 10. Então, eu estava dentro do shopping, mas é como se eu quisesse estar um stand-alone, né? Então, no interior de São Paulo, a gente tem algumas lojas que foram feitas nessa configuração, né? Mas aí, o que a gente viu? Até teve uma executiva que trabalhou com a gente, que era a Amanda Colombo. O bom do shopping é o corredor central, onde você tem esse fluxo que é intrínseco do shopping. Então, a gente começou a descobrir o seguinte, que se a gente posicionasse a loja para atender os clientes que estavam no corredor do shopping, eu adquiria uma venda que não atrapalhava a venda da loja que eu já tenho na rua, né? Então, podendo fazer a loja menor, podendo fazer a loja agora dentro do shopping, sem aquelas demandas que a gente fazia para o shopping antigamente, né? A gente conseguiu fazer essa expansão dentro de shoppings, sem atrapalhar as lojas que ficam ao redor, né? E para o cliente é muito conveniente também, né? Ele, às vezes, ele se relaciona com a gente de uma forma na compra repositória de ração, mas quando ele vê a gente no shopping, ele pode comprar alguma coisa, acessórios, brinquedos e tudo mais, né? Então, acabou agregando essa outra avenida de expansão, que são as lojas em shopping.
Até porque, às vezes, muitas vezes é outro público, né? Porque o shopping, se tiver um porte médio ou grande, ele está trazendo um público de uma área bem maior do que a Sim. loja de rua está trazendo, né? Com Então, você está certeza. atingindo um mercado diferente, né? Sim. Pra gente foi uma grata surpresa esse movimento, e acho que a Cobasi até pegou essa estratégia antes que a gente demorou um pouquinho, mas agora a gente gosta. E olha que engraçado, né? Isso acaba servindo o próprio shopping. Hoje, quando você vê o perfil das famílias, tem muitas famílias, até casais, que não têm filho, mas têm animal de estimação. Ah. O que o shopping faz para atrair esse público? Ele tem lá um pet play, um lugar para convivência de cães e tudo mais. Então, ele quer que a gente esteja dentro do shopping, que para ele é um segmento que ele não tinha atendido e agora ele passa a ter. Que, na verdade, o shopping está disputando a sua presença lá no final de semana, que é quando você vai fazer compras, né? Gastar o seu dinheiro. Então, hoje a gente tem muitos shoppings que têm interesse na Pets... Para trazer fluxo. Para trazer fluxo. E a conveniência para o shopping. Não só aquela questão do aluguel, quanto que paga, enfim. Isso já se concretizou a ponto de... Os shoppings, geralmente, eles buscam essas lojas âncoras, né? Que são as lojas que trazem fluxo. De alguma medida, esse setor, o Pet, Cobasi, você já consegue se configurar como esse tipo de polo de loja que traz fluxo? Ou ainda é uma negociação caso a caso ali? Acho que quando você começa a tratar com os grandes players, eles têm acesso... Toda vez que você faz uma loja em shopping, ele vai saber quanto é que você fatura por dia. Então, assim, fica uma conversa até mais fácil. Porque varejista, para a gente não existe aluguel caro. Existe o aluguel em relação ao faturamento da loja. Quando você combina que um determinado percentual do faturamento pode ser o aluguel, e o shopping já tem uma ideia do quanto você vai vender ali, a comunicação fica boa para os dois. Ele não está te buscando, querendo comprar um aluguel que te impede de ir. Ele sabe quanto é que você fatura lá, ele sabe o que você está gerando para ele ali de experiência, NPS do shopping melhora, os clientes acabam optando ir naquele shopping ao invés de ir em outro, né? Porque muitas vezes os shoppings estão disputando ali um cliente que pode tomar a decisão A ou a decisão B, né? Mas com o shopping a gente vê essa tendência assim, de uma comunicação e de uma negociação bem pragmática. Talvez para os de porte menor ou do interior, vocês sejam mais âncora. Sim. E para os grandes shoppings, talvez seja mais como você acabou de falar, né? Isso. A gente complementa o mix, o né? mix deles, né? Isso. Verdade. Bruno, vamos falar um pouquinho aqui de inteligência de dados, né, e de AI, né? Vocês, obviamente, nesses últimos 10 anos aí, passaram por um crescimento brutal, né? Sim. De 200 milhões a mais de 4 bi aí ao longo desse tempo. Me conta um pouquinho qual foi o papel, né, de inteligência de dados, da cultura de dados, em todo esse planejamento e execução dessa estratégia de expansão e de crescimento. Olha, falando de inteligência de dados, sem entrar na parte da AI, eu considero ser um tema fundamental. Porque se você tem uma rede que está faturando ali 100 milhões por ano, às vezes você não precisa ter controle de tudo, você pode até trabalhar com nível de informalidade, né? Mas quanto mais você cresce, mais é importante você ter a gestão da companhia, dos indicadores na mão. Então, a gente fala aqui no Brasil, às vezes a empresa cresce na informalidade, mas para ela continuar crescendo, ela precisa se formalizar. E aí a questão dos dados é fundamental. Se a gente tivesse uma empresa de um tamanho que fature lá 1 bilhão no Brasil inteiro, sem ter um controle de dados extremo em relação ao que eu vendo, onde é que está o produto que eu comprei, quando é que ele vai chegar em determinada loja, eu não conseguiria nem fazer a venda online. A omnicanalidade, ela depende totalmente de eu saber que aquela loja tem aquele produto. Porque como se fosse um colar de pérolas, né? O cliente faz a compra no aplicativo, a loja confirma, já vai sair um outro aplicativo, do Uber, do integrador, que vai chegar lá em 15 minutos, vai pegar esse produto e em 2 horas o produto está na casa do cliente. Se eu não tenho essa certeza do que está sendo vendido na loja, o que tem ali, imagina você receber uma mensagem e falar assim, olha, você comprou, né? Foi rápido, foi legal, só que esse produto não está disponível, né? Então, essa questão do uso de dados na Pets, ela foi fundamental. Tinha a questão do fundo americano também, tinha a perspectiva de abertura de capital em bolsa. Então, a governança de dados e a importância que a gente deu para esse assunto sempre foi assim muito, muito forte e foi proporcionou a gente crescer do jeito que a gente cresceu e na pandemia a gente conseguir dar suporte para esse faturamento que explodiu, né? Basicamente, a gente saiu de 1 bilhão para 4 bilhões muito rápido. Foi um negócio assim, extremamente forte para nós. E quando a gente fala de AI, se a gente considera o faturamento que a Pets tem hoje,
gente está falando aí de, sei lá, 50 mil transações por dia, né? Eu tenho um ticket de um cliente, às vezes no varejo alimentar você está vendo o CPF. No nosso caso, você vê o CPF e o que ele tem embaixo dele, né? Se é um cão, um gato, um passarinho. Eu posso tentar entender o seguinte: se esse cara está comprando ração de filhote, esse cara está comprando uma ração sênior, esse cara está comprando uma ração medicamentosa. Isso pode indicar que, de repente, o cão dele deveria ter acesso a vitaminas, né? Então, assim, a quantidade de dados que a gente começa a processar e o que a gente consegue, de repente, entre aspas, abrir e começar a oferecer para o cliente uma solução mais completa, entendendo aquilo que ele está comprando, a AI vai ajudar muito a gente, porque o volume de dados já é gigantesco e para a gente conseguir casar e oferecer para o cliente aquilo que ele realmente precisa, a gente precisa de ajuda. Precisa de AI ajudando aí para processar essa quantidade gigantesca de dados. Aí não tem jeito, né? Não tem como você ter alguém ali vendo exatamente o que cada cliente comprou para fazer a sugestão. Porque uma coisa que a gente já faz, né? E que acho que todo varejo alimentar fez. Você compra uma caixa disso, então daqui a 10 dias, olha, você comprou aquilo ali e quer repetir. Isso aí todo mundo faz, né? Então, para você fazer diferente, você tem que estar indo além. Que a compra complementar, né? Sugestiva. Exatamente. Agora, Bruno, isso dos clientes que você já conhece, Sim. né? Vamos falar um pouquinho do processo de expansão que você lidera aí há 10 anos e a gente está junto com vocês há tanto tempo. Sim. Como que vocês olham para as informações de mercado? Quais informações são mais relevantes na hora de decidir não só onde abrir loja, mas que tipo de loja, que tamanho, o mix de produto, né? Porque, na verdade, você entendendo o mercado, você não vai decidir só se vai ter ou não uma loja, Sim. mas todas as características do público que você vai ver. Então, como que vocês... Eu sei que a gente está junto aqui há bastante tempo, mas conta um pouco sua experiência com isso. Tá, o maior desafio que a gente teve foi o seguinte: a gente tinha uma empresa chamada Bain Company, que ela conseguiu definir, baseada na população de cães de cada cidade, qual seria a demanda do varejo pet. O que isso quer dizer? Você tem uma população de cães, você tem uma média de consumo calórico que esse cão precisa ter, você tem o quanto, em termos de peso, da ração que esse cão precisa comer, você tem o quanto que custa esse peso médio da ração. Então, você diz assim, existe um mercado X para ração de cães nessa cidade. E como é que você desdobra depois? Se a loja da Pets, por exemplo, na época vendia 50% da venda era ração de cães, ela falava assim, então o mercado deve ser o dobro disso. Aí eu incluo farmácia, eu incluo cuidados com cães, incluo acessórios e tudo mais. Então, a gente tinha, basicamente, todos os dados das cidades, da demanda pet de cada cidade. Qual que era a dificuldade que nós tínhamos? Quando você vai avaliar uma região, uma área de influência, quando eu olhava o seu mapa, esse dado não estava com você. Eu sabia que São Paulo tinha uma demanda X, mas aquele bairro eu não conseguia ver ele por dentro. E até por conta do meu histórico profissional, a gente usou os dados do varejo alimentar. Porque é um negócio bem interessante, assim. Complementar até. E assim, o varejo alimentar, você pega Carrefour, Pão de Açúcar e tudo mais, é um dado conhecido. E tem uma demanda inelástica no varejo alimentar que é o seguinte: você tem uma pessoa de uma determinada classe social e você tem uma pessoa que pode ganhar 15, 20 vezes, mas não quer dizer que ela vai gastar 15 a 20 vezes mais, porque o consumo calórico do ser humano também é limitado. Então você tem lá o consumo de uma região C e D do varejo alimentar que é determinado para tanto, e na classe mais alta você tem um consumo que é maior. Então o que a gente fez, né? Só para explicar agora como é que a gente foi para entender a demanda de determinada região, né? A gente pegava a isócrona da GeoFusion, as áreas de influência que a gente ia fazer, via a demanda do varejo alimentar e a gente traduzia para a demanda do varejo pet. Porque a gente tinha o dado entre aspas, da cidade como um todo, né? Então a gente fazia essa conversão, e eu acho que talvez durante um tempo a gente foi o único que conseguiu usar a ferramenta dessa forma, fazendo essa tradução entre uma coisa e outra, né? Na época era um dado bem proprietário da Pets, né, essa informação, e a gente usava justamente ela para definir o tamanho do mercado, a área de influência, né, que vocês já tinham lá os cálculos, né, de deslocamento, 5, 10 minutos e tudo mais, e aí a gente montava a loja para que fosse atender aquela região, aquela demanda, né. Aí uma outra coisa que você perguntou também, esses dados não correspondem sempre ao que a gente encontra se a gente for considerar as regiões mais afastadas. Então, por exemplo, quando a gente foi lá para o norte do país, você pega ali Manaus, Porto Velho, ou então no centro-oeste ali Palmas, você tem umas regiões que elas cresceram muito.
E a ferramenta ainda não captura o quanto que houve de crescimento de renda mesmo dessa população. Aí como é que a gente usa? A gente busca na ferramenta os KINAIs, ou a gente busca exatamente o que tem ali de atacado, de hipermercado. E se eu tenho uma densidade comercial muito forte em determinada região, eu falo assim, opa, peraí, cara, não é possível que tenha toda essa BL aqui, toda essa área de venda desses varejistas, eles estão lá à toa. No caso de Porto Velho foi muito engraçado, a gente aprovou um ponto lá, porque numa distância de 6 quilômetros, na mesma avenida você tem 2 açaís e 2 avanças. Cara, no Brasil isso não se repete. Você ter as duas marcas na mesma avenida em 6 km de distância, né? Não. Então a gente usa a ferramenta, às vezes, talvez se a gente não consegue puxar o dado da demanda exatamente, a gente usa a ferramenta para puxar os outros dados da densidade comercial, por exemplo. Isso já dá para a gente um norte, né? E quando a gente abriu essas lojas lá, realmente o resultado veio muito forte. No fundo são duas proxies que você está usando, né? De um lado você usou a proxy de consumo do varejo alimentar, né? E desse outro lado você está usando PDVs, né? Pontos de venda que trazem fluxo ou que consomem tem uma determinada demanda para você aproximar para a tua estratégia de expansão. E aí, expansão, tem aquele velho sola de sapato, né? Aí vai lá. Você vai na região. No caso da Pets, acho que a maioria dos varejistas, né? Aquela questão, você está no fluxo do volta para casa, o horário de maior compra física, né? É das 5 às 10 da noite. Então, se você vai numa loja nossa na parte da manhã, nem sempre ela está cheia de clientes. Só que hoje em dia, os próprios funcionários estão separando os produtos da venda online do dia anterior, ou da noite anterior. Então, isso ajudou muito o varejo a equilibrar as contas. Né? Porque você não tem mais ociosidade como você tinha antes. Você não está dependendo do cliente entrar na sua loja. A sua loja está funcionando mesmo quando não tem cliente lá dentro. Né? Está separando os produtos e tudo mais. Agora, conhecer isso ajuda não só nos detalhes de abertura, mix e até de labor, né? De distribuição de funcionários por período, por dia, porque vai ter o bairro que é mais a volta para casa, vai ter o bairro que é mais final de semana, o bairro mais durante a semana. Você consegue até distribuir melhor seu time dentro da loja? Olha, e não é só isso, né? A gente, por conta disso que aconteceu, a gente fala, tem muita gente que fala da morte do varejo há anos, né? A loja física vai morrer, a loja física... Não, agora vai ser dark store, agora não sei o quê. Quando você equilibra essas equações, você consegue ser competitivo em preço. E durante muito tempo, o que o online trazia? O online por player, né? Olha, você entrava no site, era o menor preço. Só que o produto não estava disponível, às vezes você não sabia a procedência, você ia na loja física, pagava mais por isso, né? O cara falava para você, não faça o preço do site, mas aqui você está levando para sua casa, eu vou instalar hoje à tarde e vai chegar em perfeito estado. Quando a gente consegue ultrapassar essa barreira e ter realmente a loja física com um preço que é igual ao do online, o cliente se sente super bem servido, né? Então, seja ele indo lá pessoalmente, ou seja ele comprando pelo aplicativo, se ele tem a certeza que você está no seu máximo de produtividade, você está competitivo em preço, quer dizer, você ganha uma sobrevida para a loja física enorme, né? E é isso que a gente acredita muito. Só uma curiosidade aqui que eu não sei se você falou e passou despercebido. As lojas de shopping você não tem entrega. A omnicanalidade também? Tem, mas aí é num nível menor. A logística é mais complicada, né? Ainda mais se você estiver dentro do shopping mesmo, na passagem. Os shoppings até tentaram, uma época, se transformar num marketplace. Então, a gente tinha projetos de shopping que eles queriam ser o marketplace, então você entrava... construir um hub logístico, entre aspas, para entrega e para delivery ali integrado, isso? O sonho dele era como se ele fosse um fulfillment da Amazon. Então, ele ia pegar todos os SKUs do shopping inteiro e falar, se você entrar aqui no meu shopping virtual, você compra desde a polo da Lacoste até o tênis da Puma, não sei o que, você vai ter a visão do produto e não importa de onde ele vai sair, da loja XYZ, eu faço essa logística para você, né? Mas acontece que as próprias bandeiras, acho que montaram estratégias próprias, até porque shopping tem muita franquia, tem o franqueado, tem a relação, né, do franqueador e do franqueado. Então, assim, acabou ficando, acho que, mais pulverizado essas ideias, assim, de transformar tudo num hub e tudo mais, mas efetivamente funciona assim hoje, né? Você tem as lojas dentro de shopping, principalmente de franquia, conectadas aos sites das empresas principais e fazendo essa venda que ajuda muito também o empreendedor, né? Com certeza. Eu acho que vocês saíram muito bem num desafio que é ir para a omnicanalidade sem canibalizar uma base grande que vocês já tinham, né? De rede física, né? Teve um pênalti nessa questão que foi as margens.
Porque toda vez que você tem, por exemplo, os marketplaces, né, a Amazon, o Mercado Livre, setando o preço para baixo, como varejista você tem que oferecer o preço adequado. Então, antigamente, eu acho até que se a pessoa tivesse um pet shop numa determinada cidade, às vezes ela era a única pessoa que vendia aquilo, né? Então, quando você tem essa virada que a gente teve durante a pandemia, acho que tanto a Pets quanto a Cobasi tiveram a competência de conseguir virar esse jogo muito rapidamente e não sofrer as consequências de fazer isso. Pra você ter uma ideia, eu brinco, né? Tem uma piada que eu faço para quem entra para trabalhar com expansão, eu falo assim, para Blockbuster, teria sido muito melhor se a Netflix tivesse feito lojas físicas. Se a Netflix tivesse feito lojas físicas, a Blockbuster estava aí até hoje. O problema é que a Netflix estava entregando DVD na casa do cliente e depois fazendo serviço de streaming. A Blockbuster não teve nem como reagir a isso. Né? Tanto a Pets quanto a Cobasi, elas conseguiram reagir no nosso mercado, no nosso segmento, a essa pressão do online. Assim como hoje você tem lá o Walmart também, acho que ontem bateu o valor recorde de valuation, né, $1 trilhão, porque os varejistas físicos acharam também a sua receita de bolo e estão conseguindo rebater essa pressão do online. Né? É verdade. Então, eu acho que a gente conseguiu ter essa competência. Hoje, quando você vai num atacado, que cresceu pra caramba no Brasil, tacadão, assim, etc., você não fica perguntando o preço, você tem a consciência que lá é o melhor preço. Então, você vai até lá, você se desloca até lá, né? E eu acho que é isso que a gente quer chegar no varejo físico. Tá numa posição que a gente consegue ser competitivo com online, pure player ou marketplace. A gente conseguindo isso, o varejo físico vai viver para sempre. Mas você visualiza que essa estratégia futura, ela passa necessariamente pela omnicanalidade, né? Total. Assim, que aí não é mais uma coisa de combater o online, é de como você surfar junto do online. Então, assim, Total. você vai continuar faturando, talvez faturando um pouco mais, mas vai ter um percentual, 40% vai para o online, 60% vai para o físico. É uma junção, né? Uma simbiose dos canais. Até porque com a sua pulverização você também talvez tenha uma vantagem sobre os marketplaces, que é a agilidade na entrega, né? Sim. Você está muito mais perto, deve ser uma entrega mais rápida muitas vezes. A Amazon não começou com livro à toa. Que livro é um número infinito de SKUs e é leve e é indestrutível, né? Como o nosso negócio ele é pesado e grande e volumoso, o fato de eu estar na cidade já me ajuda demais. Porque tem uma diferença muito grande de você chegar nas costas do entregador de moto e colocar lá 15 pacotinhos super leves de carregador USB, de não sei o que lá, e você botar um saco de 20 kg de ração. Então, assim, realmente, o fato de a maior parte do nosso faturamento, a gente é uma empresa de varejo de ração, primordialmente cães e gatos. E esse negócio ser grande e volumoso é uma proteção que a gente tem, porque realmente estar próximo é o melhor negócio. O frete, no nosso caso, seria um pênalti muito grande, né, para repassar para o consumidor. Aí tudo bem, se você tiver um marketplace que está oferecendo isso, às vezes vem um preço de frete, ou então um prazo de entrega muito grande, né? Imagina, em Manaus, antigamente você tinha que esperar 30 dias para uma mercadoria chegar, se você comprasse online. Se você comprar na Pet, você pode receber no mesmo dia. Então, assim, essa vantagem... Uma vantagem absurda, né? Isso é show. Bruno, vamos para um bloco novo aqui e falar da notícia mais fresca aí dos últimos tempos. Sim. Vamos falar um pouquinho da fusão aí da Pets com a Cobasi, né? Então, assim, acho que a fusão toda já se concretizou, né? Como você falou no começo, foram os dois principais players ali do setor. E agora vocês viram, né, uma companhia de 480, né? Ou mais de 400... 521 lojas. 521 lojas, então já estou com dado atrasado aqui. Então, mais de 500 lojas em 20 estados, ou Sim, mais ou menos isso. E aí? O que isso muda aí na estratégia de go-to-market de vocês, em toda essa questão de estratégia de expansão, de rede? Sim. Conta um pouquinho como é que está esse novo momento. Primeiro, qual que é o impacto disso nessa estratégia de go-to-market? Depois a gente fala um pouco do momento da fusão mesmo. Bom, eu acho que o principal é o seguinte, nós tivemos desde 2002 uma disputa muito saudável com a Cobasi, um puxando o outro a fazer cada vez melhor. Acontece que às vezes a gente chegava em algumas cidades e a gente estava disputando o mesmo mercado. Então, quando você está nas capitais, isso daí influencia menos, porque o mercado é muito grande, né? E durante muito tempo, esse negócio não incomodou. Acontece que a gente entrou numa disputa tão intensa entre Pets e Cobasi que a gente já começava a imaginar o seguinte, que até em cidades menores, quando eu abri uma loja, eu imaginava que a Cobasi poderia abrir também. E isso me forçava a querer entrar num ponto melhor e ter que reduzir a minha loja, porque se ele vai entrar também, ele também vai pegar uma fatia do bolo.
né? Então, quem estava adorando essa nossa disputa eram os nossos concorrentes do mundo online. Amazon, Mercado Livre, Pet Love, estava adorando. Deixa esses dois aí se matarem nas ineficiências, né? E enquanto isso a gente come pelas beiradas. Com essa unificação, a estratégia de expansão passa a ser única. Então, a gente vai poder olhar agora as cidades, talvez até de tamanhos menores, né? Olhar a estratégia de onde a gente quer estar, com uma loja só, e a gente já tem a garantia que, pelo menos entre nós, não vai haver essa disputa. Então, principalmente, acho que no retorno do investimento que a gente passa a ter de cada loja, vai ser um indicador que vai melhorar instantaneamente. A gente não vai estar mais disputando o mesmo cliente. Provavelmente, a gente vai ter uma tomada de decisão em qual bandeira vai primeiro para a cidade, né? Seja no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, na região Norte. A gente vai tomar essas decisões, né? Avaliando a aderência de cada bandeira, mas são duas marcas muito fortes. Então, a gente tem duas companhias muito valiosas, porque atendem ali também públicos que são diferentes, né? A Cobasi numa pegada também de pet, de natureza, de garden, de coisas para casa, né? Tem toda uma parte dela ali que chama a atenção do público feminino quando entra na loja, você sente que você está entrando num local extremamente agradável. A Pets muito focada em serviço, em animal de estimação, ela é até mais pragmática no nome, né? Ela fala Pets, então aqui é um negócio de pet, né? Isso que eu ia perguntar, assim, vocês vão combinar as duas marcas? As duas marcas vão coexistir? Não, digo, sim. Elas vão coexistir, né? E como, em termos de público-alvo, assim, isso Sim. tem alguma diferença? Você está falando muito em perfil da loja, né? Sim. Mas quando você define qual loja tem que estar em qual região, isso é uma em função do público que ela tem. Sim. Como é que está a estratégia Ou disso? você pode juntar o mix um pouco, né? Pegar um pouco do mix de Cobasi e colocar em Sim. Pets ou vice-versa, se você for entrar só com uma das Não, marcas. assim, não é isso, o nosso driver não seria esse. O nosso driver é de manter o DNA das marcas, né? E a gente conseguir avaliar de acordo com o desempenho. Como nós temos 520 lojas, a gente tem ali mais de 250 cases de cada uma, às vezes na mesma região, né? Então a gente vai utilizar esses dados que nós temos justamente para tomar a decisão das futuras lojas, né? Só que a gente vai estar dentro do mesmo guarda-chuva. E assim, embora tenha muita semelhança no que a gente faz, existe sim, de repente, uma predisposição de uma região com uma renda maior, de um público com mais idade, ou mais feminino, ou mais masculino, a gente tomar uma decisão voltada para uma bandeira ou para outra, mas esse é um negócio que a gente vai estudar ainda. Mas isso né? não é muito claro, né? Porque normalmente o clássico é isso. Você vê, às vezes, se você coloca uma marca para um determinado classe, né? Um nível de renda, o outro para um outro nível de renda, ou você coloca uma marca mais para um setor, a outra para outro setor. Pets e Cobasi ainda não tem essa clareza muito, né? De uma segmentação tão clara, né? Eu diria para você ou o tem, seguinte, eu estou falando besteira aqui, isso é impressão de fora. se a gente pegar o que a gente mais vende, ultimamente a Pets vinha trabalhando muito em marcas próprias, marcas que além de serem exclusivas eram marcas próprias, né? Às vezes você consegue se diferenciar do seu concorrente tendo produtos que só existem na sua loja. Sim. Na Pets acho que a gente atingiu 13% do faturamento em marca própria, um negócio que a gente estava investindo, mas ainda é pequeno. Ao contrário de um McDonald's e Burger King, que você vai comer Big Mac ou você vai comer o Whopper, né? A gente compartilha muitos produtos. O sortimento é muito semelhante, né? Eu diria para você, então, que por conta disso, talvez a nossa dificuldade em responder isso de bate-pronto seja essa, assim, porque não chega a ser tão diferente, assim. Quando a gente olha o desempenho das lojas, é como se a gente falasse a mesma linguagem, assim, não chega a ser tão disparo uma da outra, não. Agora, em termos de presença física, vocês têm lojas que são parede com parede, ou uma de frente para outra. Qual que é a ideia de reestruturação quando você olha para isso? Sim, a gente tem um projeto que foi divulgado já, que é a otimização do footprint de lojas. Então, toda loja tem lá o seu faturamento, os seus funcionários, o seu aluguel, né? Acho que a primeira tentativa que o grupo tem de fazer é olhar realmente onde, de repente, está sobrando, não haveria necessidade de ter duas lojas, onde, de repente, uma renegociação ou uma reforma resolve um pouquinho a dor daquela loja. A gente tem imóveis grandes que, às vezes, a gente pode até pegar uma parte do imóvel e fazer uma sublocação para rentabilizar o espaço que a gente tem já alugado, né? Então, assim, são várias receitas que a gente tem para otimizar e dar mais resultado para a companhia. Então, eu diria que alguns casos são bem emblemáticos, né? Algumas decisões são até mais fáceis, mas na grande maioria dos casos, como são empresas que boa rentabilidade, você não tem necessidade de fazer isso porque você está ganhando dinheiro nas duas lojas. Então, assim, é muito mais otimização
do que uma... Ou seja, pode até ser que você mantenha parede a parede ou frente a frente Sim. em algumas situações, né? Sim, exatamente. E pode ser que em cidades menores você retire uma das marcas. Isso não está na... Assim, é engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente olha para a base de clientes pets e a base de clientes Cobase, a gente tem uma intersecção que não é tão grande entre as duas. Então, eu tenho clientes que são Cobase e não são pets. Eu tenho clientes que são pets e não são Cobase. Quando a gente está na mesma cidade. Mas você acha que a migração desses clientes ela é complexa entre marcas? Eu acho Ou que seja, é fácil você herdar de um para o outro ou não faz sentido esse risco? Eu acho que na ausência, sim. Se a gente fechasse uma loja, seria natural que o cliente migrasse para outra, né? Mas como a gente está nesse mercado também em movimento, a gente sabe que a existência de duas lojas numa determinada cidade dá para a gente um determinado tamanho e que isso impede, de repente, da gente perder o market share que é nosso. Então, se a gente está ganhando... Os indicadores de varejo, a gente acompanha todos, né? Então, se a gente está com duas lojas que estão crescendo acima da inflação, isso é super importante, né? Porque custo sempre cresce, no mínimo, a inflação. Você tem duas lojas que estão crescendo acima da inflação, quer dizer, você está tendo rentabilidade nas duas. Não haveria motivo de você se movimentar. Né? Então, legal. Então, está claro que, obviamente, uma otimização da rede é algo que está no plano, né? É uma das etapas. E o impacto dessa fusão na estratégia de expansão orgânica, né? Abrindo novas lojas. Como é que isso está batendo? Assim? Vocês estão... o primeiro passo é vocês fazerem essa otimização de rede. Não, a gente não vai parar de fazer expansão. Essa é a pergunta. Você vai desacelerar um pouco, não vai caminhar em paralelo? O que muda? Em relação à expansão que as empresas tiveram em 2025, a tendência é acelerar. Cada uma tem o seu plano de expansão em 2026. E agora a gente unifica. Isso, é. Como a expansão tem uma vantagem que a gente está sempre olhando um ano antes, né? Então a gente já está olhando para 2027. Então já tem as praças, já tem os desejos, né? Então a gente já está olhando para frente. Então, na verdade, são movimentos paralelos. Enquanto vocês fazem a otimização, vocês seguem mercados que vocês já sabem que tem potencial. Talvez para uma, para outra ou até para as duas, e seguem abrindo novas lojas. Acho que uma das coisas mais gostosas desse mercado, e falando de Brasil, é isso. É a consciência que a gente tem que tem muita praça para ser explorada ainda. Tem um objetivo, assim, de número de lojas? Um objetivo? Olha, eu não quero dilmar aqui, mas acho que a gente podia dobrar esse negócio. Parece que faz sentido, né? Eu acho que poderia ser... Show. Bruno, vamos para o último bloco aqui. A gente já está caminhando para o final, estou controlando o nosso tempo aqui. Sim. Vamos falar um pouquinho do consumidor agora. Assim, como é que você analisa, né, ao longo dessa jornada, desses 10 anos, como que evoluiu o comportamento do consumidor, né? Como que você entende isso agora? O que vocês monitoram disso para a definição de estratégia, para a definição do crescimento futuro agora das duas companhias? Sim. Eu acho que principalmente o maior crescimento que a gente teve no consumidor aqui no Brasil foi acesso à informação. E isso ajuda o nosso caso, pelo seguinte, principalmente quando você fala de animal de estimação, você tem uma diferença no comportamento, na energia, no pelo, nas fezes, quando você dá uma ração super premium, por exemplo. E a gente é especialista em vender rações premium e super premium. Né? Então, quanto mais informação você tem disponível para o consumidor, mais esse consumidor acaba migrando para a nossa loja. E não quer dizer que a gente vai atrair o consumidor com mais renda disponível. No nosso segmento, a gente fala assim que a medida que a gente tem em relação ao que o cão come na casa dele é a relação do tutor com o cão. Você pode ter, de repente, numa classe média, numa classe mais baixa, dependendo do amor que a pessoa tem pelo bichinho, melhor o alimento que ela vai dar. É aquela relação de pai para filho, ou de mãe para filho, né? Então, nesse sentido, a gente investe muito. A gente está nas redes, a gente tem blog, a gente tem canais, a gente trabalha muito essa questão de estar presente e apresentando as novidades. E é um mercado que não para. E no nosso caso, quanto melhor você trata o cão, mais longe ele vai viver. Então, ele tem uma vida melhor e mais longa. E quando a gente fala de cães que estão entrando na terceira idade, a gente tem assim, no mundo, né? Os alimentos ficando ainda mais sofisticados para suportar esse animal de estimação para que ele viva ainda melhor por mais tempo. Né? Então, assim, ele se retroalimenta. Nesse segmento, né, digamos, de animais da terceira idade,
tem uma série de gamas de serviços ou de outras coisas que podem ser oferecidas também. Sim. Como é que isso está dentro da estratégia, né? Tem plano de saúde para o cachorro, tem, enfim. O nosso plano, inclusive, ele é muito focado na prevenção, né? Então, assim, você acompanhando a linha de vida do seu animal de estimação, ou como é que ele está hoje, como é que ele faz para chegar lá na frente com mais qualidade de vida, né? A gente trabalha muito nessa questão da prevenção, que são os exames periódicos. O nosso plano de saúde ele é muito mais voltado para isso, do porque, de repente, para aquele caso da pessoa que tem o cãozinho há 10 anos e, de repente, quando descobre uma doença, já está num estado que não dá para fazer muita coisa, né? Então, a gente tem um plano de saúde da Pets, que é o Seres. Na Cobase, a gente tem a Pet Anjo, que são uma rede de franquias que tem tanto clínica veterinária quanto banho-tosa, né? Na Pets, a gente também está trabalhando essa vertente de franquias no nosso banho-tosa. Tem uma curiosidade aqui no Brasil que o mercado de banho-tosa ele é muito forte, porque o brasileiro toma muito banho, né? E a gente fala que quanto mais próximo o cão tá da cama do dono ou da dona, mais ele toma. Por isso até talvez esse mercado que a gente tem dos pet shops pequenos no Brasil, ele é praticamente blindado, né? Porque a pessoa tem a necessidade de dar o banho numa frequência alta, num local que é muito perto de casa e com atendimento muitas vezes personalizado. Que é uma coisa que eu, como rede grande, não consigo oferecer. Eu não consigo pegar o cãozinho na casa tal e ir andando com ele até a minha loja. Não tem condições de fazer isso. Já o pet shop de bairro, ele supre a questão de serviços assim, em larga escala aqui no Brasil. É um modelo muito competitivo. É uma competição tão grande que a gente tem dificuldade de conseguir competir com esses pet shops de bairros que já estão ali inseridos no dia a dia da família, da casa. Hoje em dia, esses serviços adicionais para a terceira idade do cachorro e tal, eles representam quanto do faturamento do resultado da companhia? Eu não tenho essa visão assim aberta, assim, seria um dado dentro... Mas ainda é pequeno, né? Ainda é uma categoria em crescimento ali. Isso, eu acho que o principal é isso. A gente sempre olhar a tendência das coisas em crescimento, em amadurecimento, né? Então, por exemplo, a gente sai do início dos anos 2000 do cachorro que está no quintal e agora o cachorro que está vivendo dentro da casa. E a minha geração viu o cachorro que saía à tarde, saía para namorar na rua, aí voltava à tarde, comia o arroz, o frango e tava tudo bem. E ficava no quintal. Ficava no quintal ali, cuidando da guarda. É isso que eu falei no começo, que eu acho que evoluiu muito essa conexão emocional. O meu filho, ele já viu o cachorro dentro de casa, com a ração super premium, com os acessórios que ele tem, com a casinha, com a cama. Então, assim, a relação... Então, a linha de acessórios é que deve ter crescido muito e tem uma participação mais ou menos de quanto? Linha de acessórios? Olha, eu não sei o número exato, mas deve estar entre 10% e 15% a linha de acessórios. Deve ser mais ou menos... que era 0, no máximo uma coleirinha. Agora é uma loucura, né? E assim, ajuda muito o cão, né? A interagir com os donos, inclusive. Então, às vezes, até uma forma de você conectar no dia a dia com o seu animal de estimação. Mas eu quero dizer o seguinte, os nossos filhos já estão vendo os cães sendo tratados de outra forma. Quando você fala de uma população aí que está cada vez mais focada, né? De repente, as famílias estão ficando menores, mas as pessoas querem um afeto genuíno. Então, a gente vê esse mercado crescendo e ficando mais profissionalizado do que antes. O salto ainda não paralisou, não acabou. Acho que talvez a gente esteja na metade do caminho ainda. Maravilha. Paulo, alguma última pergunta aqui? A gente, infelizmente, está caminhando para o fim. Eu acho que só uma curiosidade, esse comportamento do consumidor brasileiro, que você trouxe muito a característica do brasileiro. Como se compara com o resto do mundo? Sim. Olha, quando a gente fala de cães, principalmente, o cão lá fora, normalmente ele tem uma utilidade. Então, você pega nos Estados Unidos, principalmente ele quer o cão treinado, o adestramento. E a gente tem a Cão Cidadão, que é uma empresa especializada em treinamento e adestramento de cães, porque para um americano, o cão dele precisa ser útil. Tem a questão também de que lá metade do ano está no inverno, então o cão obrigatoriamente vem para dentro da casa, o cão ele não está com fronteira, né? Não tem portão, essas coisas. Então, assim, o cão lá fora, normalmente ele tem uma parte de adestramento e educação mais forte do que o nosso aqui, né? Então é uma diferença. E no mundo, a gente tem muita população de gatos crescendo. Porque, de novo, mais pessoas, apartamentos e o gato, para ficar num ambiente que ele não vai estar convivendo sempre... Ele é melhor do que o cão, porque o cão demanda atenção, né? De manhã, de tarde, de noite. Já o gato, ele tá lá morando e você tá morando na casa dele, então beleza. Você aparece ali. Exatamente isso. Ele tá ali, tá bom, vai embora, deixa eu aqui agora.
Então, tem essa questão, assim, dessa geração, crescer a população de gatos e tudo. A gente percebe isso em São Paulo, por exemplo. Então, alguns bairros onde tem muito apartamento, a presença de gatos é maior do que de cães. Então, é um mercado mais promissor em acessórios, em serviços diferenciados é o Brasil, né? Olha, eu acho que o principal do brasileiro é a paixão que ele tem genuína pelos animais de estimação, assim, que é um negócio que é muito forte, assim, o jeito que a gente se relaciona também com os pássaros, com o aquário, assim, acho que nós somos um povo que realmente gosta disso e está intrínseco a nós, assim, né? Então, quando a gente olha o tamanho do mercado brasileiro em relação aos outros mercados do mundo, eu não tenho de cabeça, mas é como se esse mercado pet a gente estivesse lá em cima. Então, quando a gente fala de economias, a gente é a 11ª economia do mundo, eu não sei como é que a gente está agora, mas quando a gente fala de mercado pet, eu sei que a gente está bem mais perto dos maiores mercados por conta disso. Então, assim, genuinamente a gente se destaca nessa questão. Então, com certeza vai ter uma expansão dobrando, né? Tomara! Maravilha. Bruno, antes da gente finalizar aqui, a gente tem uma tradição aqui, né, uma cultura de sempre estar pedindo para o nosso convidado aqui indicar um livro. Né? Então, conta pra gente aí um pouquinho qual livro que você está trazendo hoje para aqui, pra gente, e por que ele te marcou aí, ou você achou ele relevante aqui de estar dando essa dica. Bom, a primeira coisa, o William Ury, ele fez vários livros de negociação. Então, ele ajudou muito na minha carreira, porque saindo da faculdade, indo negociar imóvel, né? Esse aqui é Como Chegar ao Assim com Você Mesmo. E eu gosto muito desse autor pelo seguinte, ele tem uma linha que é de você ser duro com os problemas e afável com as pessoas. E aqui no Brasil eu sempre senti que a gente faz o contrário. A gente é afável com os problemas e duro com as pessoas. Acontece alguma coisa errada, você quer dar aquela bronca, você quer mostrar para a pessoa que você estava certa, ela estava errada, e o problema está ali e você fala, tá bom, vamos resolver. E o William, ele é muito claro nessa questão de que se a gente estiver na mesma mesa discutindo um assunto, o adversário nosso é o assunto e não a gente, né? E tudo que ele escreve é nessa linha, assim. Então, quando a gente fala de como chegar assim com você mesmo, ele também segue com essa mesma coisa, da gente sempre ir pro lado de onde a gente quer ir, mas sem esquecer de ser afável com a gente e ser firme com aquilo que a gente quer mudar, né? Então, para mim, tanto os livros de negociação quanto aqui nesse livro, essa mentalidade que ele traz, eu acho que é super interessante porque resolve os conflitos da maneira mais efetiva possível, mais eficaz possível. Às vezes o conflito é com outro, às vezes o conflito é com a gente mesmo, né? Então ele consegue desatar esses nós aí. Maravilha. Ele é americano? É. Ele ajudou o Abílio Diniz a negociar com o Casino, com os franceses. O cara é bom. Que ali foi uma briga difícil. Foi feroz ali. Maravilha. Bruno, muito obrigado, cara. O papo foi show de bola. Dá para perceber que faltaram uns tópicos aqui para a gente abordar, mas infelizmente está acabando o nosso tempo. Val, alguma consideração final aí? Queria te agradecer muito, não só por hoje, mas pela parceria. Então, para a gente é um orgulho muito grande ter vocês como cliente e a gente acompanhar essa história de sucesso. Sim. E vocês realmente são muito bons, então estão sempre provocando a gente a melhorar o produto, a melhorar os processos para entregar o melhor. Então, queria agradecer por essa super parceria. Eu queria te agradecer por ter uma ferramenta muito boa, porque aqui é uma relação de confiança, como você falou. A gente gosta muito de poder ter essa ferramenta que a gente confia, que a gente compara os dados, a gente compara as situações, a gente compara as localizações, né? E para nós, eu estava até brincando aqui que a fusão com a Cobasi, a gente está nessa fase de afiar o machado, né? E no caso do geomarketing, para a gente é muito importante. Então, às vezes a gente faz as nossas paradas, a gente reavalia, mas quando a gente fala de geomercadologia, os dados que a gente usa estão sempre na sua ferramenta. Então, é primordial para nós que o trabalho de vocês continue aí por muitos anos aí com a qualidade que vocês entregam. A gente vai ajudar vocês a dobrar, então estaremos juntos nessa. Tá bom, Valéria, obrigado. Maravilha, obrigado, Val, obrigado, Bruno. Joia. É isso aí, pessoal. Depois desse momento final jabá aí e um papo de altíssimo nível, espero vocês no próximo episódio. Valeu.